boa tarde, camaradas. Um agradecimento especial às instituições, partidos, central sindical, movimentos, associações, convidados estrangeiros e nacionais, aos delegados, uma palavra de apreço pelos voluntários que organizaram esta convenção. O Bloco de Esquerda sai hoje aqui como tinha que ser, todos juntos para a luta toda. Um partido mais arrojado, mais determinado, mais clareza, mais firmeza, mais programa, mais resposta. E, sobretudo, como tinha que ser, com mais garra, a que vamos buscar aos movimentos populares, à inspiração que todos os dias nos ensina o que são os valores da política. A esse enorme movimento do 12 de março, em que gente tão diferente demonstrou ao país que tudo muda, tudo pode mudar e tudo tem de mudar. Há aquelas lutas de que não se ouve falar, de quem se bate pela sua dignidade, pelo seu trabalho, pelo direito do sindicato, pela sua comissão de trabalhadores, pela sua associação, homens e mulheres que causas levantam neste país. Essa força é com ela que nós temos aprendido. E é essa força que convocamos, porque a escolha da democracia não é na próxima semana no Ecofin. A escolha da democracia é no dia 5 de junho, em que cada pessoa estiver perante a responsabilidade. Eu sou Portugal, eu respondo pelo meu país, eu respondo pelo desemprego, eu respondo pelo trabalho, eu respondo pela vida das pessoas. Não é Strauss-Kahn, nem é Barroso que vão decidir o que vai ser a política económica e financeira de Portugal. Somos nós. E todos os dias que vos disserem, e que insistentes que vão ser, que não há nada a decidir, que tudo está como tem que ser, repitam todos os dias, não. Somos nós, aqui e agora pelos nossos, aqui e agora pelo emprego, aqui e agora pelas pensões, aqui e agora pela defesa das pessoas, aqui e agora por uma economia contra a bancarrota, aqui e agora. Somos nós. Chama-se democracia. E por isso quero dizer-vos nesta intervenção todos os objetivos do Bloco de Esquerda neste combate. E começo pelos mais difíceis. Eleger mais deputadas e mais deputados. Uma esquerda mais vibrante, mais capaz de levantar o país. Em todos os distritos, vamos a esse combate. Onde estivemos à beira de eleger a segunda deputada, em Braga, em Aveiro, no Porto, em Setúbal, em Faro, em Leiria, em Coimbra, em Lisboa, em Santarém, lá estamos no combate. Em Viana do Castelo, em todos os distritos, sem exceção. Faremos o maior combate sempre do Bloco de Esquerda, na Madeira, onde vai haver decisões daqui a poucos meses. Disputamos cada voto, cada vontade, cada decisão, toda a coragem, toda a energia. Disputamos àquelas pessoas que hesitam agora, que têm medo, e há tanta gente que tem medo. E com essas pessoas nós queremos falar. As que já votaram no Partido Socialista, mas também, pela primeira vez, vou-me dirigir diretamente a quem já votou no PSD e no CDS ou que se tem abstido, para vos demonstrar que a coragem da esquerda é mais necessária do que nunca nos momentos mais difíceis deste país. Na próxima semana, o Bloco de Esquerda apresentará o seu programa, que resulta da plataforma desta convenção. E, como sabem, tem 7 grandes prioridades. E vou falar somente de algumas delas. Mas são a criação do emprego. Todos os dias, 20 dias, 20 propostas. Lá foram apresentadas. É possível recuperar investimento que cria competências. Competências que criam qualificação. Qualificação que cria direitos. Direitos que cria a vida das pessoas. E isso é emprego. Na ferrovia de proximidade, na reabilitação urbana, no cuidado da terceira idade, na reconversão energética. Primeira prioridade, criar emprego.
Não há país sem responder ao problema do trabalho, do desemprego, da precariedade, e nós estamos por eles porque nós somos eles. Segundo ponto, lutaremos, e com que energia o faremos, por uma reforma fiscal que corrija o déficit orçamental. Um Fundo Nacional para o Resgate da Dívida é impor uma tributação a que o capital sempre tem falhado. Defender, por isso, os contribuintes e os trabalhadores, trazendo justiça à economia que tem sido injusta. E é a segunda prioridade que temos. Defenderemos a soberania agroalimentar, recuperar pescas, recuperar a agricultura, combater o endividamento com a produção, com um país que é capaz de melhorar e criar oportunidades. Em quarto lugar, lutaremos contra a corrupção, porque eu bem sei que vai ser um convidado ausente desta campanha eleitoral e não contem connosco para o silêncio sobre a corrupção. É verdade, criminalizar o enriquecimento ilícito é uma prioridade. É decência no país. Decência no país. Combater a corrupção com energia para dar confiança na decisão política e na decisão pública. Defendemos os serviços públicos em quinto lugar e vou-vos falar do Serviço Nacional de Saúde. Vou-vos falar em sexto lugar da Segurança Social e da sua reforma. Mas agora quero dizer-vos umas palavras sobre os debates que nos atravessaram o país ontem e hoje, e um deles é sobre a nossa sétima prioridade, que é a banca pública. O programa do PSD vai ser revelado ao país daqui a algumas horas. E como compreendem, está muito longe das minhas capacidades poder antecipar o que o PSD pretende para o país. Coisa boa não é, com certeza. Mas há uma ideia que já foi dada por Pedro Passos Coelho e eu vou-lhe responder. É a ideia da privatização da Caixa Geral de Depósitos. Destruir a banca pública, um pilar essencial da economia no país. Na verdade, é repetir a ideia de que a solução para a direita, que é a solução que a Troika, PS, PSD assinou, é privatizar, privatizar, privatizar. E o PSD quer acrescentar ao maior programa de sempre, jamais visto em Portugal, a privatização parcial da Caixa Geral de Depósitos. Eu quero registrar convosco o que se está a passar, porque há uma corrida, uma disputa para saber quem privatiza o quê, desde que se privatize alguma coisa na Caixa Geral de Depósitos. José Sócrates assegurou já no PEC 4, repetiu no acordo que fez com o BCE e o FMI, privatizar todos os seguros da Caixa Geral de Depósitos. Hoje, por isso, perante os portugueses que querem confiança no sistema bancário, regulação, controle, capacidade de crédito para desenvolver a economia, promoção do emprego, prioridades, respostas, soluções, assistem ao debate paradoxal entre um PS que quer privatizar 1/3 das receitas da Caixa, que é tudo o que a Caixa ganha com os seguros, e um PSD que quer privatizar um bocadinho mais, que é metade da Caixa Geral de Depósitos. E por isso respondo-lhes a José Sócrates e a Pedro Passos Coelho. O que um governo de esquerda fará, e esse será o seu combate, é desenvolver a banca pública, organizar o sistema financeiro, responsabilizar quem tem sido irresponsável, trazer crédito para a economia, mudar a economia usando o que temos e nunca perdendo aquilo que é nosso. Não perdemos o que é nosso. Mas há um segundo debate a que me quero referir também, e que é tão importante como este, e que é também sobre o que é nosso. Ontem o primeiro-ministro demissionário acusou o PSD, seu parceiro, no acordo com a Troika, que está agora em vigor, de lançar embustes sucessivos no país contra o Serviço Nacional de Saúde. E tem razão. É um embuste, o que a direita diz, que o Serviço Nacional de Saúde é mais caro do que a alternativa privada. É um embuste dizer, como diz a direita, que a medicina privada é mais eficiente do que a medicina pública. E é um gigantesco embuste
dizer que a proteção das pessoas poderia melhorar se se privatizasse o que é essencial para a sua vida e para o cuidado dos seus, que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas que pena, apesar disso, mas que pena que o engenheiro Sócrates, no momento em que o encontramos a defender alguma coisa nossa, que pena que não tenha falado do seu programa, aquilo que os portugueses vão votar, porque eu li o programa, eu sei o que lá está escrito. E o que lá está escrito é tirar 1.400 milhões de euros, diminuindo as isenções daqueles que são mais necessitados, reduzindo serviços, diminuindo comparticipações, tornando o acesso mais difícil, tornando os medicamentos mais caros. O que está lá no programa não é a defesa, não é modernizar, é diminuir o Serviço Nacional de Saúde, tirar 300 euros a cada contribuinte pelo acesso ao Serviço Nacional de Saúde. 1.400 milhões, 300 euros retirados a cada pessoa daquilo que é nosso. O PS tem um problema mal resolvido com o país. É que diz o que não faz e faz o que não diz. Mas no programa o que está é dizer aos portugueses: votem no PS a 5 de junho que nós tiramos-vos uma parcela do Serviço Nacional de Saúde. Um governo de esquerda, por isso, o que fará certamente, e aqui estamos para lhe trazer essa energia, é resgatar os hospitais públicos, que estão todos a ser entregues à iniciativa privada, porque o SNS gera melhor. E porque é que então havíamos de querer o que é pior para os nossos? Porque é que havíamos de querer o mais ineficiente, o mais incompetente? Porque é que havíamos de financiar a medicina privada quando o nosso Serviço Nacional de Saúde é então o melhor? Querer o pior, querer o mais ineficiente, é uma política de terra queimada contra os serviços sociais, desmantelamento do Estado Social e que nós não aceitamos. E é por isso que quero fazer convosco as contas que os portugueses vão enfrentar no próximo mês. Vejam o caso do Zé ou da Maria. O Zé ou a Maria terão uma reforma de 300 euros ou 400, ou um salário, se ainda trabalham, 600 euros, 700, pode ser 1.000. Os salários e as pensões ficarão congelados por força do acordo da troika do PS, PSD e CDS. E se estão congelados, bem sabemos o que lhes acontece. Perdem todos os meses, porque há uma inflação puxada pelo aumento do IVA, que no fim do período do acordo com o FMI, 3 anos, já chegará a 8 ou 10%. E quem recebe 14 meses e perdeu 10%, digo-vos o que está a acontecer. Perdeu um subsídio de Natal. Ficou mais pobre, perdeu um mês da sua reforma ou um mês do seu salário. E essa é a conta que todos temos que contar. Mas o Zé e a Maria não perdem só desta forma. Porque o Zé ou a Maria vão pagar transportes mais caros, vão ser privatizados. Água mais cara pode ser privatizada. Eletricidade mais cara já está privatizada e o IVA vai aumentar. Vão pagar mais IMI, o Imposto sobre os Imóveis. Vão pagar a saúde mais cara. E então, quando contamos o que está lá todos os meses, vemos que isto significa, na conta que o PS garante, que o Governo assina, que o PSD e o CDS entusiasticamente acrescentam: aquilo é nosso, estamos de acordo. Nessa conta, está lá a conta. E a conta é retirar 1.000 euros a mais a todas essas pensões, a todos esses salários, se tomarmos como referência a média de cada contribuinte. E por isso quem perdeu 1.000 euros já perdeu mais um subsídio de férias, já perdeu outro mês do salário, o outro mês da pensão. É certo que Sócrates dizia há uns meses atrás, há umas semanas atrás, quem sou eu, que exagero, há umas semanas atrás, entre mim e o FMI, 10 milhões de portugueses, eu sou a muralha de aço. Não passarão, porque significaria asfixia da economia. Agora diz-nos, não, é um bom acordo, podemos respirar de alívio. Sem o subsídio de Natal,
sem o subsídio de férias, sem um mês de salário ou da pensão, mais pobres. 3 anos de desemprego. E não é a opinião do Bloco de Esquerda, é a opinião da Troika, é a opinião do FMI, é a garantia que José Sócrates dá ao país, ou o Ministro das Finanças por ele, porque ele sobre este assunto não fala. Mais pobres, mais desemprego, recessão continuada. É claro que sempre prudente, sabendo que o resultado desta política anunciado por eles é recessão, desemprego, risco de bancarrota, sempre prudente, Francisco Assis, o líder parlamentar do PS, vem-nos dizer: não há razões para euforias. Não há razões para euforias. 1.000 euros a menos em cada contribuinte. Cortes no Estado Social. E não há razões para euforias. A euforia que há neste mundo em que vivemos já nos provou, aliás, aonde levam estas políticas. Irlanda renegociou ontem as taxas de juros. Foi o que conseguiu, e é muito pouco. A Grécia já renegociou as taxas de juros. Foi o que conseguiu, e é muito pouco. Um ano depois do pacote ser aplicado na Grécia, o mesmo que é aplicado aqui, com pequeníssimas diferenças, a Grécia tem 24% de juros nos mercados externos, tem uma dívida maior, tem um déficit acima dos 10%. E tem um déficit social, já agora, contem o que é importante, de 20% de desemprego e de 30% de desemprego entre os jovens. Não conseguiram ainda recuperar. Estão pior. Um ano depois estão pior. A Islândia fez 2 referendos, não sobre a dívida externa, mas pelo menos sobre os créditos de depositantes estrangeiros que os islandeses sentem que têm o dever de não pagar para proteger o seu sistema financeiro. E ganharam. Por isso nós não tratamos com ligeireza esta euforia. Até vos digo mais. Vemos com muita preocupação e realismo, com muito realismo, o que está a passar na Alemanha e noutros países, que estão a arrastar o euro para uma crise dramática, destruindo algumas economias, protegendo o sistema financeiro predador, numa vertigem destrutiva, construída a partir das desigualdades que a União Europeia nunca quis corrigir. E por isso falta na Europa concertação de economias, ataque aos privilégios abusivos que promovem a especulação. Uma agência de rating europeia não era o princípio elementar de seriedade contra a especulação. Não era o princípio elementar. Cooperação económica. Começar pelo essencial. Mas como poderia ser de outra forma? E o pior de tudo, euforias, é que esta política é totalmente incompetente. Eu meço as palavras. É totalmente incompetente. Não recupera a economia. E por isso pergunto-vos, para que serve então esta política? Até onde é que nos levam? Porquê é que ela tem que convocar o medo das pessoas para ser imposta? Porque todos os portugueses já sabem o que nos dizem. Não pensem, não se preocupem, não se lembrem. Porque eu tenho uma pergunta para aquelas mulheres e homens que hoje têm mais de 50 anos, ou que têm 50 anos. E a pergunta é: onde é que estavas, meu amigo, há 28 anos atrás? Quando o FMI esteve em Portugal em 1983. Estavas, talvez, preocupado, a protestar, de certeza, a pensar sobre o teu país e sobre o nosso país. E vimos o que se passou. Quem estava preocupado, quem estava a pensar e quem estava a procurar alternativas tinha razão. Tínhamos razão. E tanto que tínhamos razão, que não é hoje a esquerda que diz o que aconteceu em Portugal da forma mais clara. É a direita. Até a direita. Vou-vos citar um homem de direita, que hoje é um dos mandantes do PSD. Chama-se António Nogueira Leite. Escolhi-o com cuidado. António Nogueira Leite é um homem de 3 partidos. Já foi governante do PS, agora é dirigente do PSD e é um homem do Grupo Melo interessado nas parcerias público-privado. O que é que diz Nogueira Leite como economista
há uns meses atrás, não é há 28 anos, é há uns meses atrás, sobre o que é que foi a intervenção do FMI. O que é que o FMI queria? O que é que os governos lhe deram? E o que é que aconteceu ao país? Não é um homem de esquerda, é um homem de direita. Está do outro lado. Diz ele, houve uma perda brutal de nível de vida da população e a economia ficou pronta para crescer. Acrescenta o mesmo Nogueira Leite. Cito, assistimos a uma transferência brutal do fator trabalho para o fator capital. Nogueira Leite tem esta fixação na brutalidade das medidas. Brutal resultou. Transferência brutal de rendimentos do trabalho para o capital. Sim, tem razão. Foi o que aconteceu na vinda anterior do FMI. E por isso os que hoje nos propõem, como remédio para o país, uma transferência brutal de rendimentos do trabalho para o capital, já sabem o que vão conseguir. Uma economia mais pobre de gente mais pobre, uma economia mais desqualificada de gente mais desqualificada. E isso é incompetência brutal. Incompetência brutal. É prejudicar o seu país, destruir a economia, atacar o emprego. Incompetência brutal. É claro que nessa altura houve uma mudança em Portugal. É que começou o regime económico a mudar. Começou em 1983, continuou em 1984 e logo tínhamos Cavaco Silva, primeiro-ministro. Com Cavaco Silva, esse regime económico que mudou passou a ter privatizações acentuadas. E o sistema financeiro, os seguros, a indústria, os pilares da economia, exceto alguns serviços públicos, como o Serviço de Saúde, foram privatizados. É claro que depois veio um governo do PS que acentuou a privatização. E para efeito dos debates futuros, eu quero dizer-vos que quando fizermos a contada do privatizar, o Partido Socialista, nestes 20 anos de governos de privatização, conseguiu o feito histórico de ter privatizado 3 vezes mais do que os governos da direita. Os governos das direitas privatizaram 8 bilhões de euros. Os governos do Partido Socialista, se incluirmos o maior plano de privatizações da história de Portugal, que é o atual, chegarão ao lindo número de 26 bilhões de euros privatizados e entregues. Campeão das privatizações, dizia o Ministro das Finanças, com uma alegria incontida no Parlamento. Eu sou o campeão das privatizações. Começou assim. Mas agora o que está a passar já não é só o regime jurídico do Estado, da economia, é o regime social. E é por isso que estas eleições são mais importantes. Nós estamos a decidir sobre os nossos, sobre o povo. Se aceita que se tire o tapete ao Estado Social, se aceitamos substituir o Estado Social pelo Estado brutal, é disso que estamos a discutir. E por isso eu quero falar aos eleitores do Partido Socialista, ou àqueles que hesitam entre a esquerda e o Partido Socialista, ou que hesitam entre a abstenção e o Partido Socialista. Perguntar-lhes o que é que alcançará o voto no Partido Socialista. O voto no Partido Socialista hoje não deixa qualquer dúvida, e eu elogio a frontalidade daquele programa que o PS assinou com o PSD e o CDS. Está lá tudo, ou quase tudo. E está, sobretudo, uma medida que tem que ver com o regime social. É uma medida de extremismo radical. Muita gente hoje diz-nos que desilusão que foi o Partido Socialista, que desilusão que foi Sócrates. Chegou ao governo prometendo 150 mil novos postos de trabalho e recandidata-se agora para tentar governar durante 10 anos para diminuir o emprego com mais 100 mil novos desempregados a partir desta medida. Não há razão para euforias, dizia Francisco Assis. Mas muito pior do que uma máquina económica é que é a vontade que é aqui afirmada. E quero dizer-vos que medíocre que é a política que precisa do FMI para tudo o que nunca se atreveram a propor. Que medíocre que é esta política que numa penada todos os sonhos da direita são confirmados pelo senhor Olhos Azuis.
Basta o senhor Olhos Azuis chegar aqui e em 2 semanas junta todos os sonhos da direita para o PS assinar. Que desilusão! Porque esta mudança do regime social, extremismo radical, tem 3 objetivos. Compreendem, ao ouvi-los, porque é que Sócrates, Passos Coelho e Paulo Portas estão tão contentes com eles. Primeiro objetivo, o desemprego tem que ser mais fácil. Não é preciso abandonar a justa causa da Constituição. Mas para quê? Passa a ser possível, no despedimento, despedir sem causa nenhuma. Sem causa nenhuma. E é a primeira mudança que está no pacote do FMI. Em segundo lugar, extremismo radical, reduzir a metade a proteção do período do subsídio de desemprego. E em terceiro lugar, extremismo radicalíssimo. Os trabalhadores vão descontar para pagar uma parte do seu próprio despedimento. Esta parte é uma invenção de Sócrates, é mesmo uma invenção dele, foi ele que propôs já no PEC 4. E por isso a pergunta a estes eleitores é esta: em que é que o país fica melhor? Se for mais fácil despedir, se for mais barato despedir, se for mais brutal o despedimento, em que é que há uma resposta às dificuldades da economia ou à vida das pessoas? Não há. Há extremismo radical. Radical. Mudança do regime social. Perder a democracia. E por isso, na verdade, a incompetência destas medidas é talvez o mais grave de tudo. Porque devo dizer-vos que eles sabem perfeitamente o resultado que alcançam. Não têm nenhuma dúvida. Sabem exatamente o que vão conseguir. Mediram o número de postos de trabalho que vão destroçar, o aumento do desemprego que vão criar, a recessão que vai arrastar o empobrecimento das pessoas. Está tudo medido. Uma certeza única: economia mais pobre. É claro que o PSD acrescenta agora, e porventura estará no seu programa, porque hoje podemos ler, algumas outras privatizações. Uma parece ser uma grande obsessão do Dr. Pedro Passos Coelho, as águas de Portugal. Um monopólio natural que distribui a água no país inteiro, porque a água é um dos bens mais essenciais para a nossa vida. Imaginem um minuto o que poderá ser as águas de Portugal privatizadas. Nos preços, na falta de qualidade, na falta de investimento, na falta de concorrência, no abuso sobre o consumidor, no poder enorme que pode dar a alguém ter as águas, a torneira fechada e a chave da torneira nas suas mãos. Um poder económico absurdo, brutal se quiserem, que promove incompetência, destrói a economia. E eu pergunto aos eleitores do PSD se querem votar no PSD para entregar a chave das águas a alguma empresa nacional ou estrangeira que possa ter como monopólio aquilo que é de todos, que é seu também, e que é de todos, e que não pode ser perdido, porque é de todos. Mas há uma segunda ideia do PSD que eu me quero referir e que é a última. É a ideia da alteração, do choque na competitividade fiscal. É um termo estranho, não é? É o termo que está no acordo entre o PS, o PSD e o CDS, com o FMI e o Banco Central Europeu. Está lá escrito. Olhamos para aquilo, que coisa estranha. É o que não está definido com precisão. Não está sequer o trimestre em que aquilo tem que aparecer. Não está o dia em que tem que prestar contas àquela comissão de fiscalização que vem aqui com toda a regularidade. Mas é dita a hipótese. E o PSD cavalga o cavalo e lança-se e dirá 4% de baixa da contribuição patronal para a taxa social única que financia a segurança social a troco de uma compensação fiscal. Gato escondido com rabo de fora. Porque o que isto quer dizer é que, entregando ao patronato a compensação de não terem que pagar para a segurança social pelos trabalhadores que trabalham na sua empresa, vão buscar a todos os consumidores, com um grande aumento de impostos, aquilo que a Segurança Social perdeu do outro lado. Isso significa mais de 2% do aumento do IVA. Passar o IVA para 25%, porque há aqui um déficit de 1.500 milhões de euros que, se for compensado, só pode ser compensado com os consumidores, com o IVA, a pagarem o que as empresas deixaram de pagar pelo trabalho que o trabalhador lhes faz.
E esta é a diferença. É a transferência brutal do consumidor, do bolso do Zé ou da Maria, para as empresas. Como outra consequência ainda, já agora, é que se diminui a autonomia própria da Segurança Social, o seu financiamento próprio e, portanto, a pressão para a privatização da Segurança Social vai crescendo, torna-se mais poderosa. E é por isso que a quem tem votado no PSD, eu quero dizer, aceitar esta transferência brutal do ataque ao contribuinte é aceitar um ataque à sua família, aos seus direitos, à sua vida, ao seu trabalho, às suas reformas. E isso a esquerda não aceita. E um governo de esquerda não aceita, porque defende a segurança social consistente, financiada, responsável. Não aceita. E, finalmente, duas palavras de apelo aos votantes do CDS e aos jovens. Os votantes do CDS já sabem o que está a acontecer. Muito trabalho, diz o líder do CDS. Muito trabalho para qualquer governo. Mas preocupação com a pessoa desapareceu. Foram abandonados os reformados, porque aqueles a quem vão congelar a pensão e todos os meses vão perder uma parte da inflação da pensão porque os seus preços aumentam, porque a inflação puxa o ataque aos seus valores, aos seus rendimentos. Todos esses, não tenham nenhuma dúvida, foram abandonados pelo calculismo político, que em vez de valores de solidariedade, promove agora a vantagem de quem quer fazer dinheiro com os reformados, de quem tem como prioridade corrigir déficits à custa de aumentar o déficit, melhorar a economia de alguns para prejudicar a economia de todos e abandonar os reformados. Isso a esquerda não faz. A esquerda bate-se pelas pensões, porque é o direito de cada uma, é o direito de cada um, não é caridade. Não é caridade, é o direito daquelas pessoas e nós estamos com elas porque não as abandonamos. E, finalmente, uma palavra sobre os jovens, porque muitos jovens têm abstido sempre em Portugal. E os jovens agora vão decidir. Não é sobre os próximos 3 anos, que passam depressa. É sobre o regime, sobre a vida que vamos viver e que vamos viver uns com os outros. E a todos dizemos então que se gostaste do 12 de março, faz o teu 5 de junho. Põe cor nessas eleições. Traz cor a este país. Mostra a este país o que tens a dizer por ti e pelos outros. Por ti e pelos outros. Os jovens sabem o que é a solidariedade. Sabem o que é o respeito. Estão na luta para mudar a vida e para viver a vida. Agora, uma última palavra sobre o governo de esquerda. Eu sei que há um país que receia e sei que há um país que conhece tão bem o que é a economia cruel. Sei mesmo que há uma sociedade dominada por agoiros. Como é difícil? Eu quero responder-lhes. Se não fosse difícil, não era preciso uma esquerda de combate. Se não fosse difícil, não era preciso uma esquerda de convicções. E por isso estão todos convidados para dar estas respostas ao país, para disputar a liderança nacional. E isso é que é um governo de esquerda. E eu repito aqui o que sempre disse, porque só tenho uma palavra. Um governo de esquerda é preciso para juntar quem queira recusar a bancarrota, quem queira defender o emprego, defender as pensões, com convicção, com coerência, com continuidade, contra a brutalidade financeira, contra o roubo aos salários, contra o roubo às pensões.
quem queira defender uma economia de decência. Essa é a nossa palavra. Somos o Bloco de Esquerda e temos uma única palavra: compromisso. E compromisso quer dizer emprego. Compromisso quer dizer fim dos falsos recibos verdes. Compromisso quer dizer defender o Estado Social. Compromisso quer dizer defender o Serviço Nacional de Saúde. Compromisso quer dizer não desistir dos próximos 3 anos. Convicções e coerência, é isso que os portugueses vão votar. E por isso a pergunta está ao país: a democracia precisa ou não precisa de um governo que conduza uma auditoria à dívida pública e privada para saber tudo sobre as contas do país? O Bloco de Esquerda tem esse compromisso. A democracia precisa ou não precisa de um Ministro das Finanças que seja capaz de dirigir uma reforma fiscal corajosa contra o abuso do capital e resgatar a dívida para proteger a economia? O Bloco de Esquerda fará esse compromisso. A democracia precisa ou não precisa de um governo para defender o emprego, para proteger as pensões, para vencer a troika, para vencer a bancarrota. Quem defende uma economia do emprego é um governo de esquerda. E um governo de esquerda é preciso para defender a economia do emprego e a economia da decência. A isso chamámos há 2 anos atrás uma esquerda grande. E quero lembrar-vos essa batalha pela esquerda grande. Nestes 2 anos fizemos muitas batalhas. Vencemos algumas e perdemos outras. Mas não perdemos tempo. Todos os diálogos só nos demonstraram que são precisos mais. Quem só fala com quem está de acordo consigo pode ser capaz de fazer uma seita. Mas só quem vai à luta e procura convergências é que será capaz de fazer uma esquerda grande. Só esses têm a coragem de fazer uma esquerda grande. É claro que é a tarefa mais difícil. A maioria é a tarefa mais difícil. E nós estamos a aprender a lutar por essa maioria. E sabemos que é um caminho longo, mas sabemos também que Portugal não precisa de quem baixe os braços, nem por desistência, nem por desespero. Quando nos dizem por isso que está tudo acabado, meus amigos, os próximos 3 anos são coma. Quanto mais insistem na desistência, mais nós nos levantamos. Quando nos dizem que a incompetência da brutalidade social e do Estado brutal é a única solução para o país, mais nós resgatamos os valores da esquerda e da democracia. Quando nos dizem que o protetorado é inevitável, mais nós afirmamos o respeito. Não, o povo é que decide. Agora é preciso um 25 de Abril novo. E nós lutamos por um novo 25 de Abril. É o nosso povo. Somos nós. Decidimos, lutamos por respeito. Somos o Bloco de Esquerda. Prontos para a luta toda. Prontos para o 25 de Abril. Prontos para o país. Prontos para a esquerda. Prontos para o compromisso pelo emprego, para o compromisso pela justiça. Somos o Bloco de Esquerda.